Bom, antes de pular para as características do hotel, a gente precisa fazer aqui algumas correções, tá? A gente adicionou aqui um text align center no parágrafo, e a gente precisa adicionar também no H3, né? Então vamos lá. Conheço o hotel, H3, vou adicionar um text align center também. Tranquilo. Outra coisa, gente, se na aula 5 você selecionou uma outra fonte e no Font Family você colocou o nome corretamente, essa correção não vai ser útil para você. Mas acontece que eu utilizei a fonte Open Sans, mas eu cometi um erro aqui meio grotesco, né? Eu coloquei Open Sans. O nome da fonte é Open Sans, certo? Por isso que estava um Arial aqui, não estava o Open Sans. Agora sim, agora nós estamos com a fonte correta. Beleza? Então, tudo certo. Agora nós vamos pular para as características. Então, vou criar mais um section, class, características. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um H3 também. Eu vou colocar um texto, único hotel, penaria de Itacaré. Vamos ter também um parágrafo. Vou colar um texto aqui e tudo certo. Então, a gente vai ter uma estrutura bastante semelhante à do Conheça o Hotel. Vamos colocar aqui também um HR, certo? E vamos criar um outro grid. O L, class, grid. E aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte. Dentro dos LIs, nós vamos colocar algumas características do hotel, certo? Então, nós vamos ter 3 características aqui. Então, a primeira é a localização. Então, dentro do LI, nós vamos colocar um ícone para representar a localização, certo? Então, nós vamos entrar aqui no site do Fontessence, que é o pacote de ícone que nós estamos utilizando. Eu vou pesquisar aqui por location, né, para ver se a gente acha alguma coisa relacionada. Ok, vou pegar esse ícone aqui, location arrow, e aqui nós temos o código dele. Ó. É uma tag i com 2 classes, né, o FAS, o FA location arrow. Então, vou colocar aqui, beleza, dentro desse LI. Vou colocar também uma H4. Eu vou escrever aqui localização. E um parágrafo também, certo? Beleza, tranquilo. Então, nós temos aqui uma característica. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou copiar esse LI, vou colar aqui embaixo, mais 2 vezes, certo? E aqui nós vamos alterar os ícones e o texto, tá? Então, o segundo, ao invés de location, vai ser gift. Se a gente abrir aqui no navegador, olha só, nós temos o ícone do location e o gift, que é uma caixa de presente, certo? Então, no texto, a gente vai colocar o seguinte. No H4, vai ser um pacote de ofertas. Vou colar aqui também um parágrafo. E o terceiro vai ser home. E eu vou colocar aqui acomodações. Beleza, então a estrutura HTML, eu acho que está completa. Tá? Então, vamos para o CSS. Vou adicionar aqui um comentário, características. E como eu falei, nós vamos utilizar basicamente a mesma estrutura aqui do Conheço o Hotel. Então, vou copiar esse bloco todo e vou colar aqui. Tá? Só vou mudar o nome das classes, que agora é características, até o HR aqui. E nós vamos mudar também a cor. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar a cor desse H3 aqui e vou colocar como background color. Para que mesmo ele tendo a mesma estrutura, a gente mude as cores. Então, no color do H3, eu vou colocar um branco, FFF. No parágrafo, a mesma coisa. E no HR, que é aquela linha, FFF também. Então, a gente vai ter a mesma estrutura, só que uma cor diferente. Beleza? Olha só como ficou legal. Bom, só que depois do H3, do parágrafo e do HR, nós temos aqui o nosso grid, certo? Então, vamos lá. Ponto características, ponto grid. Então, aqui a gente vai colocar um width de 100% e um display flex. Então, dentro dos grids, nós temos os LIs, tá? Então, eu vou adicionar aqui um padding no topo e na base 0 pixels, né? Só nas laterais mesmo, de 15 pixels. Aliás, 15 não, vou deixar 30. Beleza. Eu vou adicionar um text align center, para ele centralizar o ícone, o H4 e o parágrafo, tá?
Então, já falando em ícone, dentro do LI, nós temos o ícone, tá? Então, vamos começar adicionando uma cor, vai ser um tom de verde mais claro, que é um C3, C6, 3B. Essa cor já peguei no Photoshop, já para a gente ganhar tempo, tá? Eu vou adicionar também um font size de 50 pixels. Vou adicionar também um margin button, para ele criar uma margem entre o ícone e o H4. Vou colocar 30 pixels. Depois do ícone, nós temos o H4, né? Então, vamos lá. Características, grid, LI, H4. Então, vou adicionar aqui um font size de 1.5 rand. Eu vou adicionar essa mesma cor, né? A cor desse ícone. E vou adicionar esse mesmo margin bottom de 30 pixels. Beleza? Show de bola. Depois do H4, nós temos o parágrafo. P. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui no parágrafo é adicionar uma cor. Um FFE. Acho que só isso mesmo tá bom. Ctrl S aqui. Vamos dar uma olhada no navegador. E atualizando aqui o navegador, olha só, com poucas linhas de código, a gente conseguiu diagramar uma estrutura que talvez com float a gente teria bastante trabalho, certo? Veja como o nosso layout está ficando bastante agradável, né? Agora, quando a gente diminui a janela, olha só, ele vai encolhendo, 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 mas como ele está com um Flex Direction Row, que é o padrão do Flex, essas características, né, esses LIs, eles não pulam para baixo. Então, a gente precisa adicionar aqui um breakpoint para fazer isso, tá? Então, vou colar aqui, vou copiar e vou colar aqui embaixo esse breakpoint, né? Só que eu vou alterar o max width. Vou colocar aqui 850, para que a gente tenha uma visualização melhor. Então, eu vou pegar aqui o características.grid, onde eu defini que vai ter um display flex. Quando a gente define um display flex, automaticamente ele acrescenta outras propriedades, inclusive o flexion direction row. Então aqui eu vou adicionar um column. Então quando a gente atualizar o navegador, olha só, problema resolvido. Simplesmente alterando o flex direction para column. Beleza? Então quando ele atinge aqui 850 pixels, ele altera para column. E aí, tudo resolvido. Simples assim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos fazer a parte do newsletter e do rodapé.